Desde uma infância com dificuldades inimagináveis, até se tornar uma das vozes mais poderosas da mídia, a jornada de Oprah Winfrey inspirou milhões de pessoas. Mas por trás do sucesso, há uma história de dor, perda e luta que poucos conhecem. Neste vídeo, revelamos as tragédias de partir o coração que transformaram Oprah na mulher que todos conhecemos hoje. Prepare-se para explorar a tristeza indescritível por trás da fama. Uma história de tristeza e resiliência. Oprah Gayle Winfrey nasceu em 29 de janeiro de 1954, na pequena cidade de Kosciuszko, Mississippi. Seus pais, Vernita Lee e Vernon Winfrey, eram adolescentes quando ela nasceu, e o relacionamento deles não durou muito. Como resultado, Oprah foi enviada para morar com sua avó, Hattie Mae Lee, em uma fazenda. Hattie Mae desempenhou um papel importante no início da vida de Oprah. Ela incentivou o amor de Oprah pela leitura, ensinando-a a ler antes que ela tivesse 3 anos de idade. Entretanto, Hattie Mae também era muito rígida e abusiva. Em seu livro What Happened to You? Conversations on Trauma, Resilience and Healing, conversas sobre trauma, resiliência e cura, Oprah se lembra de ter sido espancada por coisas pequenas, como derramar água, quebrar um copo, ou simplesmente não conseguir ficar quieta ou parada. Essas punições severas deixaram Oprah emocionalmente marcada. Ela aprendeu a esconder seus sentimentos e se tornou uma pessoa que buscava constantemente a aprovação e a aceitação dos outros. Por volta dos 6 anos, sua avó ficou doente e ela foi enviada para morar com a mãe, Vernita Lee, em Milwaukee. Ao chegar a Milwaukee, Oprah foi forçada a dormir na varanda pelo proprietário da pensão onde sua mãe morava. Esse foi apenas o começo das dificuldades que ela enfrentaria sob os cuidados de sua mãe. Com apenas 9 anos de idade, Oprah foi abusada sexualmente por seu primo de 19 anos. Essa experiência horrível foi apenas o começo do abuso sexual que ela sofreria. Um amigo da família e um tio também abusaram dela, deixando-a solitária e desamparada. Sem ter a quem recorrer, Oprah começou a se comportar de forma estranha. Tornou-se rebelde, brigava com a mãe, ficava fora de casa a noite toda e se envolvia no que ela chamava de comportamento promíscuo. Ela não entendia que tinha o direito de estabelecer limites sobre seu corpo ou as consequências de ser sexualmente ativa. Aos 14 anos de idade, Oprah engravidou. A reação de sua mãe foi mandá-la para uma casa de detenção para meninas. Oprah se lembra de ter pensado: agora sou oficialmente uma menina má. Ela sentia muita vergonha e acreditava que não pertencia àquele lugar. Entretanto, quando a casa de detenção ficou lotada, Oprah foi enviada para morar com seu pai, Vernon Winfrey, em Nashville. Vernon Winfrey, um ex-militar, proporcionou a estabilidade de que Oprah precisava desesperadamente. Ele era rígido, mas carinhoso, e enfatizava a importância da educação e da disciplina. Entretanto, Oprah ficou apavorada ao contar a ele sobre sua gravidez. Ela escondeu o fato até que os tornozelos e a barriga inchados tornaram impossível esconder. No mesmo dia em que contou ao pai, ela entrou em trabalho de parto. Oprah deu à luz um menino, que morreu em uma semana. Ela nunca o segurou, nunca lhe deu um nome e, na época, não entendia o que havia acontecido, nem sentia qualquer ligação com o bebê. Mas seu pai viu isso como uma segunda chance para sua filha. Vernon Winfrey disse a Oprah: esta é a sua segunda chance. Esta é a sua oportunidade de aproveitar este momento e fazer algo de sua vida. E ela aproveitou. Oprah dedicou-se aos estudos, destacou-se academicamente e ganhou uma bolsa de estudos integral na Universidade Estadual do Tennessee. A determinação de Oprah a levou a uma carreira na radiodifusão, onde rompeu barreiras e acabou se tornando a primeira mulher afro-americana bilionária. Apesar de seu incrível sucesso, a dor de seu passado nunca ficou para trás, pois ela enfrentou um chocante encontro com o racismo na Suíça. Em julho de 2013, Oprah viajou para Zurique, na Suíça, para participar do casamento de sua amiga íntima, a lendária cantora Tina Turner. Zurique, conhecida por suas belas paisagens e bairros comerciais de luxo, parecia ser o cenário perfeito para uma celebração alegre. Durante sua estada, Oprah decidiu explorar a famosa Bahnhofstrasse de Zurique, uma rua repleta de algumas das boutiques mais exclusivas do mundo. Entre elas, uma loja de bolsas de luxo chamou sua atenção. A loja, conhecida por suas vitrines ricas e itens caros, era um paraíso para os compradores de luxo. Oprah, interessada em uma bolsa específica que custava $35.000, pediu ao assistente da loja que a mostrasse a ela. A resposta da assistente foi chocante. Ela se recusou a mostrar a bolsa a Oprah, dizendo que era muito cara para ela. E eu entro em uma loja aqui, que não será identificada, e digo à mulher: mulher, com licença, posso ver essa? Essa bolsa bem acima de sua cabeça, e ela me disse: não, é muito cara. Esse ato aberto de discriminação deixou Oprah atônita. Embora a interação tenha sido rude, Oprah manteve a calma. Ela optou por não discutir ou fazer uma cena,
Em vez disso, saiu calmamente da loja. No entanto, o evento a marcou e foi difícil de esquecer. O incidente em Zurique não permaneceu em segredo por muito tempo. Oprah, conhecida por sua franqueza, compartilhou sua experiência em um programa de televisão nos Estados Unidos. Sua revelação causou um alvoroço global, destacando o problema contínuo do racismo. Os meios de comunicação rapidamente se apoderaram da história, e ela se tornou um importante ponto de discussão. O incidente não foi apenas um insulto pessoal a Oprah, mas um desastre de relações públicas para a Suíça, um país geralmente visto como neutro e progressista. Trudy Gotts, a proprietária da loja, respondeu à polêmica dizendo que tudo não passou de um mal-entendido. Ela explicou que a assistente havia mostrado a Oprah vários outros itens antes da bolsa em questão. Embora ela tenha tentado fazer com que a situação parecesse menos grave, o mal já estava feito. A experiência de Oprah aconteceu ao mesmo tempo em que ocorria uma grande discussão política na Suíça. O país estava lidando com planos para banir os solicitantes de asilo de determinados locais públicos, incluindo piscinas, campos de jogos e bibliotecas. Grupos de direitos humanos compararam essas propostas ao apartheid, chamando mais atenção para questões de discriminação e exclusão. Com cerca de 48 mil pessoas buscando asilo, a Suíça tinha o dobro da média europeia. As leis de asilo do país foram endurecidas em junho de 2013, aumentando as tensões entre os residentes e os solicitantes de asilo. A experiência de Oprah adicionou combustível a uma conversa já intensa sobre racismo e discriminação na Suíça. Foi um poderoso lembrete de que essas questões não estão confinadas a um único país ou comunidade, mas são desafios globais que precisam de atenção e ação contínuas. E com a ajuda de sua plataforma, Oprah continuou a se manifestar contra o racismo, usando sua experiência para aumentar a conscientização para a mudança. Sua história ganhou muita atenção, mostrando como é importante enfrentar e lidar com esse problema onde quer que ele apareça. Agora, você deve estar se perguntando: quem exatamente é Oprah? Pois bem, a vida de Oprah. Seu nome de batismo era Orpah Gale Winfrey, em homenagem a uma personagem bíblica do livro de Ruth. Entretanto, como as pessoas achavam difícil pronunciar Orpah, ela ficou conhecida como Oprah. Seu nascimento marcou o início de uma vida cheia de desafios que acabariam por transformá-la na mulher forte e influente que conhecemos hoje. Apesar de todas as dificuldades que enfrentou, esses desafios construíram seu espírito forte e sua determinação. Sua jornada de uma jovem com dificuldades para uma magnata da mídia mostra como a força pode ajudar a superar até mesmo os obstáculos mais difíceis. A mudança de Oprah de uma juventude problemática para uma carreira promissora na mídia é uma história de incrível força e determinação. Ela buscou um novo começo e um ambiente estável. Quando ainda estava no ensino médio, Oprah conseguiu um emprego como leitora de notícias em uma estação de rádio negra local, a WVO. Esse foi o início de sua carreira de radialista e abriu as portas para suas conquistas futuras. Seu charme e talento naturais rapidamente chamaram a atenção dos produtores de TV locais, levando a uma oferta de emprego como co-âncora no noticiário noturno da WLAC TV de Nashville. Com isso, ela se tornou a mais jovem e a primeira âncora afro-americana do noticiário da emissora. Ela se formou em comunicação e artes cênicas, refinando ainda mais suas habilidades para um futuro na mídia. Mesmo quando ainda estava no ensino médio, Oprah já estava fazendo seu nome na radiodifusão ao ler as notícias na WVOL. Essa oportunidade foi um momento importante em sua jornada, marcando o início de sua carreira na mídia. A carreira de Oprah deu uma guinada significativa quando ela se mudou para Baltimore, para ser co-âncora do noticiário noturno na WJZ-TV. No entanto, esse novo capítulo veio acompanhado de dificuldades. Oprah enfrentou críticas e acabou sendo rebaixada a repórter de fim de semana. Esse contratempo poderia ter sido um ponto baixo, mas acabou sendo uma virada crucial em sua carreira. Em 1978, Oprah teve a chance de ser co-apresentadora de um talk show local, chamado People Are Talking. Ali, sua capacidade de se conectar com as pessoas e sua personalidade envolvente realmente se destacaram. O programa permitiu que ela aprimorasse suas habilidades em um formato de talk show mais descontraído e pessoal, preparando o terreno para o que estava por vir. Em 1984, a carreira de Oprah deu mais um salto quando ela se mudou para Chicago, para apresentar o AM Chicago, um programa de entrevistas em dificuldades. O estilo genuíno e identificável de Oprah rapidamente repercutiu entre os telespectadores. Ela abordava tópicos pessoais e muitas vezes difíceis com empatia e autenticidade, o que a diferenciava de outros apresentadores. Em poucos meses, o AM Chicago se tornou um sucesso e a estrela de Oprah continuou a crescer. Sua combinação única de conversa informal e narração de histórias pessoais conquistou o público, transformando o programa.
Em 1985, o programa foi rebatizado de The Oprah Winfrey Show e se tornou uma sensação nacional em 1986, tornando-se rapidamente o talk show de maior audiência nos Estados Unidos. O programa de Oprah foi inovador em muitos aspectos. Ela não tinha medo de mergulhar em tópicos polêmicos e emocionais, e sua disposição de compartilhar suas próprias experiências criou confiança e autenticidade com seu público. O estilo casual e pessoal de Oprah a ajudou a criar uma conexão profunda com os telespectadores, fazendo com que eles se sentissem parte da conversa. Um dos aspectos mais notáveis do The Oprah Winfrey Show foi a forma como ele deu poder aos espectadores. As discussões francas de Oprah sobre sua própria vida, incluindo as lutas com o peso, os relacionamentos e o crescimento pessoal, repercutiram em milhões de pessoas. Sua franqueza a tornou compreensível e seu sucesso se tornou uma fonte de inspiração para muitos. Como seu programa continuou a dominar as audiências, a influência de Oprah foi além da televisão. Ela se tornou um ícone cultural, conhecida por seu impacto na mídia, na cultura e na sociedade. Sua capacidade de combinar conversas informais com uma narrativa profunda e pessoal revolucionou os programas de entrevistas e estabeleceu um novo padrão de autenticidade na mídia. A ascensão de Oprah, de âncora de noticiário local a uma potência mundial da mídia, mostra como sua visão clara, sua forte determinação e seu compromisso de ser ela mesma a levaram ao sucesso. Além disso, o mergulho de Oprah Winfrey no trabalho beneficente começou no final dos anos 90, quando ela já era famosa por seu programa de entrevistas. Em 1998, Oprah decidiu usar sua fama para causar um impacto positivo, criando a Oprah's Angel Network. Essa não era apenas mais uma instituição de caridade. Ela foi criada para incentivar as pessoas comuns a fazer uma grande diferença em suas comunidades. Oprah criou a Angel Network porque acreditava no poder da ação coletiva. Ela queria que todos tivessem a chance de ajudar a tornar o mundo um lugar melhor, independentemente de quanto dinheiro tivessem. A rede se concentrava principalmente na educação e no trabalho voluntário, duas áreas pelas quais Oprah era apaixonada. Ela pediu a seus telespectadores que juntassem trocados para financiar bolsas de estudo para os Boys and Girls Clubs of America. Esse simples ato de coletar trocados tornou-se um símbolo de como pequenas ações podem levar a grandes resultados. A rede ganhou atenção rapidamente, em grande parte devido à promoção feita por Oprah em seu programa. Ela dedicou episódios para mostrar o trabalho da rede e as pessoas que ela ajudava. A própria Oprah cobriu todos os custos administrativos para que cada doação fosse diretamente para o financiamento dos projetos. Um dos primeiros grandes sucessos da rede envolveu a organização de 200 voluntários para ajudar a construir casas com a Habitat for Humanity. Esse projeto forneceu abrigo para os necessitados e criou um senso de comunidade. A capacidade de Oprah de envolver seu público mostrou o quanto sua influência podia ser poderosa. A educação era uma parte fundamental da missão da Angel Network. Ela fornecia subsídios a grupos que trabalhavam para tornar a educação acessível àqueles que, de outra forma, não a teriam. Isso incluía o financiamento de escolas, bolsas de estudo e programas educacionais nos Estados Unidos e no exterior. Por meio da Oprah's Angel Network, Oprah não apenas deu apoio financeiro, mas também inspirou milhões de pessoas a agir. O uso que ela fez de seu status de celebridade para destacar questões importantes e mobilizar recursos estabeleceu um novo patamar para o trabalho beneficente de celebridades. O sucesso inicial da rede lançou as bases para seu compromisso contínuo de fazer a diferença. A Oprah Winfrey Foundation e a Oprah Winfrey Operating Foundation são as principais formas pelas quais Oprah canalizou sua riqueza para projetos de impacto, especialmente com foco em educação e liderança. A Oprah Winfrey Foundation, financiada inteiramente pela própria Oprah, concede subsídios a organizações sem fins lucrativos, que correspondem à sua visão. Ao contrário de muitas fundações, ela não aceita doações ou solicitações de subsídios. Oprah escolhe pessoalmente as instituições de caridade e os projetos a serem financiados, garantindo que suas contribuições tenham um impacto real. A fundação tem ativos no valor de mais de 190 milhões de dólares, o que demonstra a forte dedicação de Oprah à caridade. Um dos projetos mais notáveis apoiados por essa fundação é a Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls, na África do Sul. Fundada em 2007, a academia foi criada para oferecer educação de alta qualidade e oportunidades de liderança para meninas carentes. Oprah investiu mais de 140 milhões de dólares nessa escola, que oferece educação particular para meninas da 8ª à 12ª série. A academia tem como objetivo desenvolver futuras líderes que retornarão às suas comunidades e promoverão mudanças positivas. A academia é mais do que apenas uma escola. Ela oferece esperança a mulheres jovens que, de outra forma, poderiam permanecer na pobreza. Seu sólido programa acadêmico e o foco na liderança
ajudam as alunas a desenvolver as habilidades e a confiança de que precisam para ter sucesso. As histórias de sucesso da academia destacam a visão de Oprah e o poder de mudança de vida da educação. Além da Leadership Academy, a Oprah Winfrey Foundation também apoia outros projetos educacionais e de liderança. Uma dessas iniciativas é o programa O Ambassadors, que incentiva os alunos a agirem em prol de seus colegas em países menos desenvolvidos. Esse programa promove a cidadania e a responsabilidade global, ajudando os jovens a fazer a diferença em todo o mundo. A Oprah Winfrey Operating Foundation dedica-se especificamente a apoiar a Leadership Academy. Ela fornece fundos para projetos especiais, manutenção e melhorias. As pessoas podem fazer doações para essa fundação por meio de seu site, juntando-se a Oprah em sua missão de oferecer educação de qualidade aos necessitados. Os esforços beneficentes de Oprah também se estendem internacionalmente, com suas fundações apoiando projetos voltados para a educação, direitos humanos e desenvolvimento comunitário em todo o mundo. O impacto global de Oprah demonstra sua crença de que todos, independentemente de suas origens, merecem uma chance de sucesso. Por meio de suas fundações, Oprah Winfrey mostrou como uma pessoa pode fazer uma enorme diferença. Seu financiamento pessoal e sua abordagem estratégica à filantropia levaram a mudanças duradouras em muitas comunidades, inspirando e capacitando pessoas em todo o mundo e consolidando seu legado como uma das filantropos mais influentes da atualidade. Por mais famosa que seja, Oprah também teve problemas com outras celebridades. Controversias. Uma entrevista entre Michael Jackson e Oprah Winfrey em 10 de fevereiro de 1993 foi um grande momento na história da TV, atraindo cerca de 90 milhões de telespectadores, tornando-se a entrevista mais assistida de todos os tempos. Durante a entrevista, Michael compartilhou alguns detalhes chocantes sobre sua vida, dando ao mundo uma rara visão de quem ele era. Poucos meses depois, no verão de 1993, Michael Jackson foi atingido por acusações de abuso sexual de crianças, o que causou uma tempestade na mídia que colocou sua carreira e vida pessoal sob intensa pressão. Nesse momento difícil, Michael estava tentando limpar seu nome, proteger sua carreira e consertar sua imagem pública. Ele precisava de apoio mais do que nunca, mas Oprah, assim como muitos outros, preferiu ficar longe da polêmica. Apesar da conexão que eles pareciam ter durante a entrevista, Oprah não o apoiou publicamente. Oprah sempre foi uma defensora do fim do abuso infantil, e por isso, provavelmente achou que seria hipócrita defender Michael, especialmente porque os detalhes do caso não estavam claros. Em vez de apoiar Michael, Oprah permaneceu em silêncio, o que o magoou profundamente. Ele se sentiu traído por alguém em quem achava que podia confiar. A falta de apoio público de Oprah durante um dos momentos mais difíceis de sua vida fez com que Michael percebesse que não poderia contar com ela como amiga. Esse sentimento de traição teve um grande impacto sobre Michael. Ele se tornou ainda mais cauteloso e desconfiado em relação à mídia. Ele achava que Oprah, como muitos outros, se preocupava mais com sua carreira e com os índices de audiência da TV do que em ajudá-lo quando ele mais precisava. Isso causou uma ruptura permanente no relacionamento deles. Apesar do desejo de Oprah de se distanciar de Michael, a entrevista fez maravilhas para sua carreira. Ela aumentou sua credibilidade e a levou a mais entrevistas de alto nível e a tópicos sérios como saúde, política e espiritualidade. Em meados da década de 1990, Oprah havia se tornado a entrevistadora preferida das celebridades que queriam compartilhar suas histórias. Em 2003, quando outro documentário de Martin Bashir reacendeu a polêmica sobre os relacionamentos de Michael com meninos. O problema para muitas pessoas é o que aconteceu em 1993 ou o que não aconteceu. O que não aconteceu. Basta voltar sua mente para trás, como foi quando você ouviu pela primeira vez as alegações que estavam sendo feitas contra você. Foi chocante e não tenho permissão para falar sobre isso por força da lei, mas... Mas como você se sentiu em relação ao que estava sendo dito? Oprah realizou um debate sobre o assunto. Ela nunca disse abertamente se acreditava na inocência de Michael, mas ficou claro que estava incomodada com as ações dele, como compartilhar a cama com uma criança, o que ela considerava perigoso porque poderia colocar outras crianças em perigo. Durante o julgamento de Michael em 2005 por abuso infantil, Oprah usou seus programas para discutir o impacto do abuso infantil. O irmão de Michael, Randy, revelou mais tarde que o ponto de ruptura final de Michael com Oprah ocorreu quando ela exibiu um programa sobre pedofilia, enquanto o júri estava decidindo seu destino. Isso deixou claro para Michael que Oprah era como qualquer outro jornalista em busca de uma história, e ele nunca mais poderia confiar nela. Outro incidente foi sua parceria com Dwayne Johnson. Quando Dwayne "The Rock" Johnson e Oprah Winfrey fundaram o People's Fund of Maui, em agosto de 2023, eles tinham como objetivo fornecer ajuda financeira direta às pessoas afetadas pelos incêndios florestais em Maui. As duas celebridades doaram 5 milhões de reais cada uma,
para lançar o fundo, esperando que seu exemplo inspirasse outras pessoas a contribuir. O anúncio deles incentivou as pessoas a se unirem para ajudar os sobreviventes, com Oprah declarando: "Agradecemos todo o apoio que vocês puderem dar." Todas essas pessoas que estavam me ligando, mandando mensagens e mensagens dizendo: "O que eu faço? O que eu faço? É isso que vocês fazem." Inicialmente houve entusiasmo e interesse em saber como contribuir. No entanto, logo surgiram críticas nas redes sociais, questionando por que pessoas tão ricas precisavam de doações públicas para os esforços de ajuda. Comentários como: "Vocês têm tanto dinheiro, poderiam doar tudo e ainda sobraria muito." E "Por que os bilionários estão nos pedindo dinheiro?" evidenciaram o descontentamento. Oprah Winfrey, que vale cerca de os 2,5 bilhões de dólares, ficou surpresa com a resposta negativa. Ela esperava criar um fundo semelhante ao My People Fund de Dolly Parton, que ajudou vítimas de incêndios em 2017. Oprah expressou sua surpresa com a reação negativa, dizendo que havia criado o fundo em resposta à demanda do público por uma forma de doação. Os incêndios florestais de Maui foram os mais mortais nos Estados Unidos em mais de um século, causando danos extensos e desalojando muitos moradores. O People's Fund of Maui foi criado para fornecer apoio financeiro imediato para ajudar essas pessoas a se recuperarem. Apesar das críticas que sugerem que Johnson e Winfrey deveriam financiar totalmente os esforços de socorro, o fundo tem sido benéfico. Johnson falou sobre a repercussão negativa em outubro, reconhecendo as críticas e prometendo melhorar no futuro. O fundo já ajudou mais de 8.000 adultos, oferecendo apoio financeiro para cobrir necessidades essenciais e auxiliando na recuperação. Especialistas como Shannon Ducey, da Universidade Johns Hopkins, apoiam as transferências de dinheiro para o alívio de desastres, porque elas permitem que as pessoas escolham o que mais precisam e mantenham sua dignidade. Johnson e Winfrey continuam a agradecer àqueles que contribuíram, destacando o impacto positivo do fundo. O People's Fund of Maui faz parte de um esforço de recuperação mais amplo. Em janeiro, agências locais e federais prometeram os 500 milhões de dólares para construir 3.000 novas casas para os residentes desabrigados, uma etapa crucial para a recuperação de longo prazo. A Hawaii Community Foundation também arrecadou os 189 milhões de dólares por meio de seu fundo Maui Strong, para apoio contínuo. Os recursos do People's Fund of Maui foram usados para reparos domésticos, consertos de carros e tratamento de traumas, contribuindo para a recuperação da comunidade. Embora a reação inicial tenha sido inesperada, o fundo provou o poder do apoio da comunidade e proporcionou esperança e alívio a muitos em Maui. Ter uma comunidade contra você é um pouco triste, mas imagine ter uma celebridade com influência contra você. Snoop Dogg estava envolvido com Oprah, e sua raiva foi desencadeada por uma entrevista conduzida por Gayle King, amiga íntima de Oprah. Em fevereiro de 2020, Gayle entrevistou a estrela da WNBA Lisa Leslie no programa CBS This Morning e perguntou a Leslie sobre o legado de Kobe Bryant à luz das alegações de agressão sexual de 2003. Muitos consideraram essa pergunta insensível e inoportuna, pois veio logo após a trágica morte de Bryant. A reação do público foi rápida e feroz. Os fãs de Kobe Bryant e muitos membros da comunidade negra viram a pergunta de Gayle como um ataque indesejável à reputação de Bryant, especialmente devido ao momento. A rede social explodiu em críticas. Em resposta, Snoop Dogg foi ao Instagram para expressar sua frustração. Ele acusou Oprah e Gayle de atacar injustamente os homens negros, ignorando os erros cometidos por homens brancos como Harvey Weinstein. "Esperamos mais de você, Gayle. Você não anda com a Oprah? Por que vocês estão nos atacando, nós, seu povo? Vocês não estão indo atrás do maldito Harvey Weinstein fazendo perguntas idiotas. Estou cansado de vocês." A postagem de Snoop incluía uma foto de Oprah com Weinstein, o que alimentou ainda mais a polêmica. Snoop Dogg não parou por aí. Ele também postou um vídeo em que usou uma linguagem forte para criticar Oprah e Gayle. Ele questionou os motivos delas e exigiu respeito pela família de Kobe Bryant. "Como você ousa tentar manchar minha reputação de... reputação dos meus filhos da puta, punk. Filho da puta. Respeite a família e se afaste, vadia, antes que a gente venha te pegar." Essa explosão atraiu a atenção de todos e provocou um debate acalorado sobre a parcialidade da mídia e o tratamento dado às celebridades negras do sexo masculino. A repercussão do ataque de Snoop Dogg foi dramática. Celebridades e figuras públicas expressaram suas opiniões, criando uma tempestade de emoções. Alguns, como o rapper 50 Cent, apoiaram Snoop, argumentando que Oprah e Gayle tinham um histórico de atacar injustamente os homens negros. Gayle King, por que diabos? Por que diabos você pergunta uma coisa dessas? Não dou a mínima para quem fez amizade com ela. Não dou a mínima para o fato de ela poder ir para casa com Obama. Por que diabos você faria algo assim? Então por que você faria isso com seu... pessoas? O debate foi além da controvérsia inicial.
levando a uma discussão mais ampla sobre o preconceito racial na mídia. Muitos argumentaram que as celebridades negras do sexo masculino enfrentam um exame mais rigoroso e consequências mais severas em comparação com seus colegas brancos. Isso foi observado no envolvimento de Oprah em casos de grande repercussão contra homens negros, enquanto figuras como Harvey Weinstein pareciam receber menos atenção de sua plataforma. A defesa emocional de Gayle King, feita por Oprah, contribuiu ainda mais para a conversa. Oprah revelou que Gayle havia recebido ameaças de morte e estava lutando contra a intensa repercussão. Essa revelação trouxe simpatia por Gayle, mas também mostrou os perigos da indignação pública e a necessidade de uma discussão responsável. Não está indo bem, posso dizer. Ela é que não está indo bem, porque agora está sofrendo ameaças de morte e tem que viajar com segurança e está se sentindo muito atacada. Ela está se sentindo muito atacada. Sabe que Bill Cosby está enviando mensagens de texto está tweetando da prisão. Especialistas em mídia e críticos culturais analisaram a situação, discutindo como a raça, o gênero e a dinâmica do poder afetam a cultura das celebridades. Eles sugeriram que a polêmica destacou os padrões duplos que os homens negros enfrentam no setor de entretenimento e o papel complexo de figuras influentes como Oprah e Gayle na formação de narrativas públicas. O incidente afetou a maneira como as pessoas viam Oprah Winfrey e Gayle King. Alguns continuaram a vê-las como defensoras da justiça, enquanto outros acharam que elas estavam reforçando preconceitos prejudiciais. Essa divisão refletiu as tensões sociais mais amplas sobre raça e gênero e os desafios de abordar essas questões publicamente. A discussão também atingiu o nível da comunidade, com pedidos de apoio às vítimas de agressão sexual e, ao mesmo tempo, abordando as disparidades raciais na cobertura da mídia. Ativistas e líderes pressionaram por uma abordagem mais matizada que reconheça as vulnerabilidades únicas de homens e mulheres negros e garanta um tratamento justo para todos. A briga de Snoop Dogg com Oprah Winfrey destacou a necessidade de abordar a parcialidade da mídia, a dinâmica racial e as estruturas de poder no setor de entretenimento. Ela enfatizou a importância de responsabilizar todos, independentemente da raça, e, ao mesmo tempo, reconhecer os problemas sistêmicos que contribuem para essas disparidades. À medida que o mundo do entretenimento evolui, essas conversas continuarão sendo cruciais para a criação de um setor mais justo. Gostou deste vídeo? Clique em qualquer um dos cartões na sua tela agora mesmo para ver conteúdo semelhante. Obrigado!